Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Olhem ao redor por um instante. Tudo o que vocês veem tem cor, certo? A camisa que estou usando, a parede do seu quarto, a tela do seu celular. Mas e se eu te disser que as cores não estão, de fato, nos objetos e que elas também não estão na luz sozinhas? A cor é um resultado de uma conversa silenciosa e complexa entre a física da luz, a química da matéria e a biologia do nosso cérebro. É uma dança invisível que acontece a todo momento. Hoje, vamos desvendar os segredos dessa conversa e entender como o universo cria a incrível paleta de cores que vemos todos os dias. Então, vamos nessa. Para entender a cor, primeiro precisamos entender a luz. Do ponto de vista da física, a luz é uma onda eletromagnética. Isso quer dizer que ela transporta energia e viaja pelo espaço, até mesmo no vácuo. O que nós chamamos de luz visível é, na verdade, uma fatia minúscula de um espectro gigantesco que inclui desde os raios gama com altíssima energia até as ondas de rádio com baixa energia. No meio disso tudo, temos os raios X, o ultravioleta, o infravermelho e as microondas. O que diferencia a luz vermelha da luz azul, ou de qualquer outra cor, é uma propriedade muito específica: o seu comprimento de onda. Imagine as ondas do março. Algumas são longas e espaçadas, outras são curtinhas e rápidas. A luz funciona de forma parecida. As cores que vemos como vermelho ou laranja correspondem a ondas mais longas, com menos energia. Já as cores como azul e violeta têm ondas mais curtas e energéticas. Mas aqui está o detalhe mais importante: não existe uma onda azul escrita na natureza. O que existe é apenas energia vibrando em frequências diferentes. A cor é o nome que o nosso cérebro dá para a forma como o nosso sistema visual interpreta essas diferentes vibrações. E a luz branca, como a do Sol, porque ela contém todas as cores, a luz branca é, na verdade, uma mistura de todos os comprimentos de onda do espectro visível. É como uma orquestra, onde todos os instrumentos tocam ao mesmo tempo. Quando essa luz branca passa por um prisma de vidro, algo mágico acontece. As cores se separam, formando um arco-íris. Isso ocorre porque a velocidade da luz muda um pouquinho dependendo do meio que ela atravessa e do seu comprimento de onda. Cada cor ou cada comprimento de onda é desviada em um ângulo ligeiramente diferente, e assim elas se espalham. Esse fenômeno se chama dispersão. E é exatamente o que acontece nas gotas de chuva para formar um arco-íris no céu. Agora, vamos quebrar um mito. Os objetos não têm cor. Uma maçã não é vermelha por si só. Ela parece vermelha por causa da maneira como interage com a luz. Quando a luz branca do sol bate na maçã, a superfície dela absorve a maioria dos comprimentos de onda, como o azul e o verde, e reflete principalmente os comprimentos de onda que nosso cérebro interpreta como vermelho. Essa luz refletida é a que chega aos nossos olhos. Então, a cor que vemos é a luz que sobrou, a luz que não foi absorvida pelo objeto. Uma folha de árvore parece verde, porque ela absorve as ondas vermelhas e azuis e reflete as verdes. E no escuro, se não há luz para interagir com o objeto, não há cor. Simples assim. Mas o que determina quais cores um objeto absorve ou reflete? Aí entra a química. Tudo é feito de átomos e moléculas, e dentro deles existem elétrons que ocupam níveis específicos de energia, como se estivessem em degraus de uma escada. Para um elétron pular para um degrau mais alto, ele precisa de uma quantidade exata de energia. Quando a luz atinge um objeto, ela pode ser absorvida se a sua energia for exatamente a que um elétron precisa para fazer esse salto. O que sobra, a luz que não foi absorvida, é refletida e chega até nós. A estrutura química de um pigmento determina quais energias ele pode absorver e, consequentemente, qual cor ele vai parecer ter. Ok, a luz refletida chegou ao nosso olho. E agora, no fundo do nosso olho, temos a retina, uma camada super fina de tecido, cheia de milhões de células sensíveis à luz, os fotorreceptores. Existem dois tipos principais: os bastonetes, que são ótimos para detectar luz e sombra e nos ajudam a enxergar no escuro, mas não veem cores. E os cones, que são os responsáveis pela visão colorida. Nós humanos geralmente temos 3 tipos de cones. Cada tipo é mais sensível a uma faixa de comprimentos de onda. Um para ondas longas, que associamos ao vermelho, outro para ondas médias, o verde, e um terceiro para ondas curtas, o azul. Mas atenção! Eles não detectam cores prontas. Eles apenas respondem com mais ou menos intensidade à luz que recebem, enviando sinais elétricos para o cérebro. E é aqui, no cérebro, que a mágica final acontece. A cor nasce de verdade no nosso cérebro. Ele recebe os sinais dos 3 tipos de cones e faz um cálculo complexo, comparando a intensidade do sinal de cada um. Por exemplo, se os cones vermelhos e verdes são fortemente ativados e os azuis quase não são, o cérebro interpreta essa combinação como a cor amarela. A cor é uma interpretação, não uma medida direta da realidade. É por isso que a mesma cor pode parecer diferente, dependendo da iluminação ou do que está ao seu redor. A cor não está no objeto nem na luz. Ela é uma construção neural, uma experiência que acontece dentro da nossa cabeça. Vamos ver alguns exemplos práticos. Por que o céu é azul? A luz do sol, que é branca, entra na nossa atmosfera e colide com as minúsculas moléculas de ar. As ondas de luz mais curtas, como o azul e o violeta, são espalhadas em todas as direções com muito mais eficiência do que as ondas longas, como o vermelho. Esse fenômeno é chamado de espalhamento de Rayleigh. Como a luz azul se espalha por todo o céu, ela chega aos nossos olhos de todos os lados, fazendo com que o céu pareça azul e o pôr do sol avermelhado. Quando o sol está baixo no horizonte, sua luz precisa atravessar uma camada muito mais espessa da atmosfera para chegar até nós.
Nesse longo caminho, a maior parte da luz azul já foi espalhada para longe da nossa linha de visão. O que sobra e consegue chegar diretamente aos nossos olhos são as ondas mais longas, o laranja e o vermelho. O Sol não mudou de cor. O que mudou foi o caminho que a luz percorreu. Agora pense na tela do seu celular ou da TV. Elas usam um sistema chamado de síntese aditiva de cores. Cada pequeno ponto na tela, o pixel, é composto por 3 minúsculas fontes de luz. Uma vermelha, uma verde e uma azul, o famoso RGB. Ao variar a intensidade de cada uma delas, o seu cérebro é enganado e mistura essas luzes para criar milhões de outras cores, como amarelo, roxo e até o branco, quando as 3 estão no máximo. Já as tintas de uma impressora ou de um pintor funcionam ao contrário. Com a síntese subtrativa, cada pigmento absorve certas cores e reflete outras. Ao misturar tintas, você está subtraindo mais e mais comprimentos de onda da luz branca que incide sobre o papel. É por isso que misturar muitas cores de tinta geralmente resulta em um marrom escuro ou preto, e não em branco. E você sabia que existem cores que não existem fisicamente no espectro de luz? O magenta é o exemplo perfeito. Não existe um comprimento de onda para o magenta. Essa cor é uma invenção do nosso cérebro. Ela surge quando os cones sensíveis ao vermelho e ao azul são ativados ao mesmo tempo, mas os cones verdes não são. Como não há uma cor intermediária entre azul e vermelho no espectro, o cérebro cria essa solução. O magenta é a prova de que nossa percepção de cor é uma construção ativa. Além disso, nosso cérebro usa o contexto para interpretar a luz, o que nos leva a ilusões de ótica famosas, onde a mesma cor parece totalmente diferente, dependendo do fundo ou da sombra projetada sobre ela. Nosso cérebro não é um medidor de luz, ele é um estimador. A cor também é uma questão de biologia e evolução. Animais diferentes veem o mundo de formas totalmente distintas. Cães, por exemplo, têm apenas 2 tipos de cones. Então eles veem um espectro de cores mais limitado, parecido com o de uma pessoa daltônica. Já algumas aves e insetos podem ver a luz ultravioleta, percebendo padrões em flores que são completamente invisíveis para nós. Para eles, o mundo é ainda mais colorido. A cor evoluiu como uma ferramenta poderosa para a sobrevivência, para a camuflagem, para a comunicação entre espécies e para a atração de parceiros. Então, para resumir essa jornada incrível, as cores não são propriedades fixas do mundo lá fora. Elas surgem de uma colaboração fascinante. A física nos dá a luz, que carrega energia em diferentes comprimentos de onda. A química nos dá a matéria, que seleciona quais energias absorver e quais refletir. E a biologia nos dá o olho e o cérebro, que detectam as diferenças e constroem uma interpretação, uma experiência sensorial que chamamos de cor. Ver o mundo colorido é testemunhar a ciência em ação, um processo invisível, contínuo e maravilhosamente sofisticado. Espero que vocês tenham gostado de desvendar a ciência por trás das cores. Da próxima vez que admirarem um pôr do sol ou escolherem uma roupa, lembrem-se de toda a física, química e biologia, trabalhando juntas para criar essa experiência. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.